Boa noite, meus amores, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Conversas Sem Tabus. Hoje vamos falar de HPV, vamos falar de cancro do colo do útero, vamos falar do impacto que isso tem na vida de uma mulher, no impacto que tem nos relacionamentos e vou, através deste tema... Olá, Ana, boa noite. Vou, através deste tema, também falar de relacionamentos. Neste caso, o relacionamento de uma cliente que tem precisamente este problema, que está a passar por uma fase muito difícil. Boa noite a todos que estão a chegar, boa noite. Vamos falar de HPV. Vamos falar de cancro de colo no útero, vamos falar do impacto na parte física e psicológica de uma mulher. Olá, Ana, boa noite. Vamos falar de relacionamentos e quem estiver a ver isto em diferido, avança um pouquinho para depois, porque entretanto vou cumprimentar as pessoas que estão a chegar. Boa noite a todos. E eu penso que este é um tema muito, muito importante para mulheres, mas também para casais, para pessoas que podem estar a enfrentar neste momento estes problemas ou algo semelhante, e por isso é importante que tirem dúvidas, que deixem questões, tirem as vossas dúvidas, porque há sempre muitas dúvidas sobre este assunto, e por isso eu vou por começar pela história e depois avançar mais em pormenor para o assunto em questão. Então, esta é a história da Ana e do João. Estão casados há 40 anos, já se tinham namorado durante alguns anos e, portanto, a Ana engravidou muito cedo. Boa noite a quem está a chegar, boa noite. A Ana engravidou muito cedo, ainda era uma adolescente, uma menina muito nova. O João era 4 anos mais velho. No entanto, eles foram pais muito jovens e tiveram que iniciar a sua vida de casal muito cedo porque não tiveram apoio nenhum da parte dos pais. Por isso, o João ainda era um jovem rebelde e teve sempre alguma dificuldade em aceitar as regras de um relacionamento sério, as regras de um relacionamento fixo, e por isso a vida deles foi pautada por muitos altos e baixos e também por muitas traições da parte do João em relação à Ana. Portanto, eles tiveram o seu filho, criaram o seu filho e o João teve imensos relacionamentos ou sexo casual com várias mulheres. A Ana acabou por descobrir algumas das traições do marido e vou-vos contar uma história que até pode parecer piada e às vezes até pode dar para sair um sorriso, mas a Ana trabalhava numa fábrica e costumava comprar, à saída da porta da fábrica havia sempre pessoas a vender pão, vender fruta, vender várias coisas, porque era um espaço grande e tinha imenso espaço para os vendedores trabalharem ali. E numa das vezes em que a Ana foi comprar fruta, tanto à porta da fábrica, no momento em que estava a pagar, portanto, a senhora da frutaria pegou no telemóvel e na capa do telemóvel tinha uma fotografia de alguém que a Ana reconheceu. E a Ana perguntou-lhe: quem é este senhor na capa do seu telemóvel? Ela disse: é o meu namorado. E ela: engraçado, este é o meu marido. Isto foi apenas uma das situações que a Ana foi aguentando no seu casamento, porque tinha um filho, porque gostava do seu marido e como muitas mulheres pensam, e hoje ainda isso acontece, eu vou manter o meu casamento porque gosto do meu marido, porque tenho um filho com ele e não vou deixá-lo
porque isto passa, isto são situações esporádicas, porque não o quero perder, porque não quero ficar sozinha, porque não quero a vergonha de ser uma mulher separada ou divorciada, e isto passa muitas vezes pela cabeça das mulheres também, e eles estão neste momento na casa dos 50 anos e naquela altura ainda pior era porque havia muito mais tabus, muito mais crenças em relação a esta situação e por isso a Ana nunca deixou o seu marido. O que é que aconteceu? Aconteceu que eles são um casal que, embora fizessem sexo, portanto tivessem um relacionamento íntimo mais ou menos normal dentro de um casamento, mas ela sabendo que ele tinha sempre outras mulheres, ela também, para não o perder, ela fazia sexo diariamente com o seu marido. O que é que aconteceu? Há cerca de uns meses atrás, a Ana começou a ter mais problemas de saúde, porque ela já tinha tido alguns problemas, não diretamente ligados àquilo que ela tem agora, mas alguns problemas de saúde, e começou a ir ao médico, e há cerca de alguns meses a Ana começou a ficar diferente. Ela, que já era uma mulher magra, começou a ficar muito mais magra, começou a ficar muito mais pálida, começou a não ter força, começou a ficar extremamente cansada, dado que ela tomava conta, tinha o seu trabalho, tomava conta do marido, do filho, às vezes ajudava os pais, por isso era uma moça que tinha imenso trabalho. E começou a ficar muito fraca, muito pálida, muito cansada, e o marido notava que ela estava diferente e o seu humor também estava diferente, e dado que é uma altura em que as mulheres também entram na menopausa, ele pensou que a mulher estava também na menopausa e que alguns daqueles sintomas e algum daquele nervosismo, daquele cansaço, seria também normal da menopausa. Mas o facto é que a Ana, há 2 meses, ou 3 meses e meio, 3 meses atrás, a Ana virou-se para o João e disse que queria o divórcio. Queria o divórcio, quer dizer, depois destes anos todos em que ela aguentou tudo e mais alguma coisa, que ela aguentou as traições, aguentou tudo, ela pediu de repente o divórcio sem dar satisfações ou qualquer esclarecimento ao João. O João é mais um homem, como muitos que nós todos conhecemos, que podem trair as suas mulheres constantemente com outras mulheres, no entanto não admitem ser traídos. E nem sequer lhes passa pela cabeça o que isso possa acontecer. A primeira coisa que o João pensou quando a mulher lhe pediu o divórcio foi: ela arranjou outro. Porque a Ana também tinha começado a arranjar-se mais, tinha começado a ir mais vezes ao cabeleireiro, tinha começado a arranjar as unhas mais vezes, tinha começado a sair mais com amigas, tanto às vezes saía do trabalho e chegava um pouquinho mais tarde do que era costume, e tudo isso fez o João pensar que a Ana tinha arranjado outra pessoa. Quando o João confrontou a Ana e lhe perguntou se ela tinha outro, a Ana respondeu-lhe que não, que nunca o tinha traído, ao contrário dele, que já tinha traído várias vezes. E ele voltou a perguntar se ela realmente queria o divórcio e ela disse que sim, queria o divórcio. Passado uma semana, 15 dias, o João foi chamado à advogada para acertarem alguns pormenores referentes a esse mesmo divórcio, divisão de bens e tudo aquilo que é comum e normal quando existe um divórcio e existem algumas coisas em comum no casal. O João, mais uma vez, admirado e perplexo, sem perceber nada do que se estava a passar, por que razão a mulher dele agora, depois de 40 e tal anos, pedia o divórcio sem dar qualquer tipo de explicação, ela continuou a não lhe dar qualquer tipo de explicação. No entanto, o João quis, de todas as formas, saber o que é que estava a passar,
Perguntou à advogada, que não deu resposta, disse que não sabia, nem sequer podia falar sobre o assunto. Perguntou aos pais da Ana, que também não souberam responder. Perguntou ao filho, que não disse nada, não respondeu ao pai, não lhe disse absolutamente nada. E por isso o João começou à procura de respostas sobre o que é que se estava a passar com a Ana. Ele tinha encontrado uma carta, junto com alguns papéis que estavam em casa, tinha encontrado uma carta a dar um dia de uma ida da Ana ao hospital para fazer uns exames específicos, que o João não percebeu o que era. No entanto, foi tentar perceber o que é que se passava. Entretanto, a Ana contactou-me porque precisa de terapia, e por isso é que eu estou a contar esta história hoje, porque é muito importante a história em si, e é muito importante aquilo que eu vou falar depois. A Ana contactou-me, contou toda a sua história, e o que é que se passa com a Ana neste momento. Porque é que a Ana pediu o divórcio do seu marido? A Ana pediu o divórcio porque descobriu que tinha cancro de colo no útero provocado pelo HPV. O HPV, aliás, há vários tipos de HPV, são vírus que existem na natureza, que todas as pessoas podem passar pelo HPV. Há vários tipos. No entanto, há alguns que entram no nosso organismo e o nosso sistema imunitário os destrói, e portanto nós nem sequer quase os sentimos. No entanto, há alguns vírus HPV que são um pouquinho mais perigosos, que é o 16 e o 18, que são aqueles que provocam o cancro do colo no útero. Depois há mais um ou dois que também são ligeiramente menos graves, mas que podem provocar verrugas e outro tipo de situações. Como disse, o HPV são vírus que existem na natureza e entram e saem do nosso organismo. Geralmente o nosso sistema imunitário consegue destruí-los. No entanto, pessoas fragilizadas com o sistema imunitário em baixo, pessoas que sofram de hepatite C, outras situações, podem manter esses vírus dentro do organismo. E precisamente o HPV 16 e 18, que são os responsáveis pelo cancro do colo no útero, eles podem manter-se dentro do organismo e causar infecção e tornar-se grave quando as pessoas são fumadoras, quando as pessoas bebem, quando as pessoas, e no caso das mulheres, pela toma durante muitos anos da pílula anticoncepcional. Portanto, uma mulher que toma durante largos anos a pílula anticoncepcional pode fazer com que o vírus permaneça dentro do seu organismo, portanto, desenvolvendo uma infecção e causando mais tarde cancro do colo do útero. Os HPVs são tratáveis, por isso, estes vírus são tratáveis. Quando o cancro do colo do útero é encontrado cedo, portanto, quando se percebe, quando há exames, e o melhor exame que se pode fazer e aquilo que é detectável é o Papa Nicolau, mas também sabemos que há muitas mulheres que durante quase uma vida inteira não vão ao ginecologista por vergonha. Ainda hoje existem mulheres que não vão ao ginecologista porque têm vergonha de mostrar a sua intimidade a um médico, a uma médica e muito mais a um médico. E por isso há muitas mulheres que descobrem muito tardiamente os seus problemas de saúde precisamente porque não vão ao médico. E neste caso, que é um cancro do colo do útero, ainda mais pode acontecer em mulheres que têm essa vergonha de mostrar as suas partes íntimas a um médico, então não vão ao ginecologista. E então a Ana descobriu que tinha cancro no colo do útero, tinha HPV e que teria sido transmitido pelo seu marido
dado que ela tinha tido apenas como parceiro sexual o seu marido, ela teria sido infectada pelo seu marido com HPV, pelo facto de ele ter tido relações com várias mulheres e a maioria delas provavelmente desprotegido. E aqui saliento porque é que é tão importante, mais uma vez, haver a prevenção. É necessário usar preservativo. Homens e mulheres que estejam em encontros casuais, e há muito disso, muitas pessoas que estão em encontros casuais sucessivos, não estão, e depois, como têm encontros sexuais com outras pessoas, e neste caso nem casamentos ou relacionamentos, e o fazem de forma desprotegida, vão trazer as infecções, os vírus e as doenças e contagiar as suas esposas e as suas parceiras. Por isso, gente, quem gosta de relacionamentos casuais e quem anda a trair, e eles e elas que andam a trair os seus parceiros, parceiras, companheiros, mulheres, maridos, cuidem-se, protejam-se. O preservativo existe. No entanto, o preservativo não é 100% eficaz na prevenção deste tipo de problema, porque o HPV pode estar dentro do cancro, portanto do colo do útero, mas pode haver lesões na vulva, na parte exterior, portanto nos lábios, no clitóris, e naquela zona pode haver lesões que podem ser fissuras, podem ser, portanto, pequenos papinhos que podem acontecer, portanto feridas, e que não são visíveis porque o HPV forma lesões às vezes minúsculas que quase não se veem, e por isso é preciso ter todos os cuidados e mais algum. A Ana, quando descobriu que estava com cancro de colo no útero e que teria sido contagiada pelo seu marido, ficou revoltada. Ficou triste, revoltada, magoada, porque depois de 40 e tal anos juntos, nunca lhe passou pela cabeça que poderia contrair uma doença dessas, porque não tinha informação. É preciso que as pessoas se informem. Estas informações são importantes. Por isso, minha gente, por favor, depois desta live acabar, partilhem com outras pessoas que conheçam, porque é importante que as pessoas entendam que é preciso fazer rastreios, que é preciso usar preservativo, que as pessoas têm que se preservar e, dentro do relacionamento, quando há um casal, as pessoas têm que se cuidar, as pessoas têm que se preocupar com o outro, preocupar-se com a saúde do outro. Por favor, cuidem-se de vocês e cuidem da pessoa que está ao vosso lado. Isto é muito, muito importante. Então, quando a Ana descobriu que estava doente, e dado que antes de descobrir a doença, ela já tinha dor no relacionamento quando existia penetração, e a Ana queixava-se e o João percebia que ela tinha dor, e perdoem-me agora a expressão, mas acho isto tão mau, uma coisa tão egoísta, mas tão egoísta. Como é que um homem que está num relacionamento com uma mulher, com a mãe do seu filho, durante 40 e tal anos, e se percebe que ela tem dor na relação, percebe que ela tem dor na penetração, e não para, vai querer continuar a fazer todos os dias, e não vai dizer assim a mulher: tu tens dor, vamos parar e vamos procurar ajuda, vamos perceber o que é que se passa aí. A Ana também cometeu um erro, porque se ela tinha dor, não devia ter continuado. Ela devia ter procurado um médico, devia ter ido ao ginecologista mais cedo, devia de ter tido uma conversa com o seu marido muito séria, no sentido de: vamos aqui perceber se tu vais continuar a ter esse comportamento, andar com outras mulheres. Ela devia ter tomado uma atitude, não tomou. Devia ter ido ao médico, não foi. No entanto, o João
desculpem o termo, foi um grande canalha. Porque um homem que está junto com a sua parceira há 40 anos e percebe que ela tem dor durante a relação e não para de querer mais relação, não para de querer de penetrá-la diariamente para fazer sexo, percebe que ela tem dor e não para e não vai com ela ao médico, para mim isso é canalhice. Mas a Ana descobriu que tinha cancro e o que é que ela fez? Pediu o divórcio. O João saiu de casa. No entanto, a Ana continua a preocupar-se com o seu marido. Continua a preocupar-se com ele. Mas não lhe contou o que estava a passar com ela. Não lhe disse que estava doente, não lhe disse o que ela tinha, não lhe explicou a razão porque o estava a pôr fora de casa, ou porque estava a convidá-lo a sair de casa. E o João agora descobriu que ela está doente, que já andava na psicóloga, que andava a ser tratada, que procurou ajuda comigo, que tem aqueles problemas, e finalmente o João percebeu que a sua mulher está doente por causa dele. E agora? Agora temos uma Ana doente fisicamente, doente psicologicamente, porque se sente revoltada, frustrada, magoada e tudo e mais alguma coisa, sente-se mal com ela própria, porque nunca teve coragem de ou pôr um final naquele casamento e viver uma outra vida, sente-se mal por ter permitido e ter baixado a cabeça a um marido que fazia o que queria, sente-se mal por não ter procurado, não ter ido ao médico mais cedo e ter vergonha de mostrar uma zona íntima, e por isso a Ana nesse momento sente-se muito mal com ela mesma. Tem a autoestima muito em baixo, está mal fisicamente, está mal psicologicamente, mas também está extremamente revoltada com o seu marido, com o seu parceiro de vida, com o pai do seu filho. E isto é muito mau para a Ana, porque neste momento está doente, porque vai ser operada e não sabe o que é que lá está, porque vai fazer uma cirurgia exploratória para perceber o que tem dentro. Falta-lhe o seu companheiro de vida, a pessoa que a acompanhou durante 40 e tal anos e que, mal ou bem, é a pessoa que estava próximo dela. Mas a Ana, porque é que ela pediu ao João para sair de casa e porque é que a Ana pediu o divórcio? A Ana pediu o divórcio e pediu ao João para sair de casa porque sabia que, embora tivesse o problema que tem, e dado que o fez durante uma vida inteira, ela não queria enfrentar o marido quando ele viesse solicitar sexo de novo. E também foi uma forma de o castigar. Mandá-lo embora, mas também foi outra coisa. A Ana, neste momento, não sabe o que é que tem dentro do seu útero. A Ana sabe que está cancerosa, não sabe o nível do seu cancro. A Ana tem medo de morrer. A Ana não quer sofrer e mostrar o seu sofrimento à frente do seu marido. Agora digam-me, vocês que estão aí, o que é que vocês pensam desta história e de tudo isto? Digam-me aí. É uma história triste, mas são assuntos que têm que ser falados aqui. Porque há muito desconhecimento, ainda há muito desconhecimento destes assuntos. As pessoas não sabem, muitas delas não sabem o que é o HPV, muitas delas não sabem que o homem é o portador do HPV. Mas a maioria dos homens não tem sintomas. A maioria dos homens, se tem sintomas, são muito ligeiros. E eventualmente,
Homens que têm sintomas, têm lesões na pele, podem ter lesões nos testículos, no pênis, no ânus, mas são muito poucos. E o homem é portador do HPV, no entanto, quando transmite à mulher, é a mulher que geralmente vai ter mais problemas. O HPV que não provoca cancro, que é o HPV, são outras duas estirpes, que provocam verrugas. As verrugas às vezes são uns papinhos muito pequenininhos, parecem uns sinais brancos, ao contrário dos sinais de carne vermelhos ou os sinais castanhos. A verruga parece um sinal, mas branco, parece uma espinha, mas dura. Pode haver fissuras, pode haver pequenas bolhas que parecem as bolhas do herpes. E por isso, esse HPV são outras duas estirpes que causam esse tipo de lesões. O HPV é transmitido de forma através do contacto sexual, através do contacto das mucosas, e o HPV pode ser transmitido também por sexo oral. Por isso, cuidado, minha gente. Cuidado, muito cuidado. Quando fizerem sexo casual, usem preservativo, todos os cuidados, ou então não façam. Ou se o fizerem e como iniciarem um relacionamento com alguém, ou tiverem a namorar com alguém, peçam testes. A outra pessoa tem que vos comprovar que é saudável, que não tem doenças sexualmente transmissíveis. Isto é muito importante e cada vez mais importante. Por isso, cuidem-se muito. É preciso ter muito cuidado. Muito cuidado com a transmissão destes pequenos vírus que parecem insignificantes, mas que podem causar grandes problemas na saúde da mulher, também na saúde de alguns homens, na saúde dos casamentos, na saúde dos relacionamentos, na parte psicológica, na parte física. Isto é bastante complicado. Agora, as mulheres que sofrem deste tipo de cancro, há uma revolta interior muito grande. Há mulheres que, talvez, as mulheres que elas próprias têm relacionamentos ou têm relações sexuais com vários homens desprotegidos, estão à procura de sarilhos. Também existem. Por isso, tanto eles como elas têm que ter todos os cuidados. Mas, infelizmente, e cada vez mais, há traições. E começam no namoro, gente. Começam a trair-se no namoro. Na fase do namoro. Se as pessoas se traem enquanto namoram, quando casam, vão continuar a trair. E cada vez mais. Até que já não a possam. Mas isto é preciso ter muito cuidado, minha gente. Muito cuidado mesmo. As pessoas têm que precaver a sua saúde. Saúde física e depois a saúde mental. E deixo aqui a porta aberta para que me procurem se estiverem a passar por estas situações ou por outras situações que precisem da minha ajuda. Contactem, mandem mensagem. Tenho grupos criados de forma gratuita. Tenho um grupo gratuito para casais ou pessoas individuais virem pedir ajuda. Peçam ajuda. Não têm dinheiro para pagar uma consulta? Venham entrar neste grupo. Não tenham vergonha de entrar num grupo e falar dos vossos problemas. Mais vale estar num grupo e ter soluções e resolver as questões do que não querer falar dos problemas em grupo, não ter ajuda nenhuma e piorarem tanto situações da parte psicológica como situações da parte física. Procurem ajuda, gente. Há grupos de apoio gratuitos, procurem-nos.
Venham conversar em grupo, porque às vezes as conversas em grupo ajudam. Infelizmente em Portugal isso não é comum, mas tem que começar a ser. Vocês veem filmes todos os dias, há os grupos dos alcoólicos anónimos, há os grupos das pessoas viciadas em sexo, há grupos para tudo. E os portugueses têm que se habituar também a entrar em grupos. Grupos de ajuda gratuitos. Mais vale ter uma ajuda em grupo, de forma gratuita, do que não ter nenhuma. Porque há muita coisa que o Sistema Nacional de Saúde não faz, não tem capacidade de fazer. Por isso, gente, procurem ajuda. Aproveitem as ofertas que têm de ajuda gratuita e procurem, e vão à procura de ajuda. Não tenham vergonha de falar dos vossos problemas. As pessoas muitas vezes, por terem vergonha, e neste caso a Ana, como muitas outras mulheres, que teve vergonha de ir ao ginecologista, e vamos ser muito diretos, vamos falar a língua do povo, teve vergonha de abrir as pernas para um médico, ou para uma médica, e neste momento tem um problema que podia ter sido evitado, ou que podia não ter-se agravado tanto. Percam as vergonhas, percam os tabus. Procurem ajuda. Muitas vezes vocês estão a pensar que uma questão que vos está a passar para a cabeça, algo que está a acontecer com vocês, que são casos únicos. Não são, gente. Há tanta gente a passar por umas situações que vocês. Tanta gente. Vou-vos contar aqui uma situação que não tem nada a ver com isto, mas tem a ver com uma outra cliente que eu estou a tratar de vaginismo. E como é que eu descobri algo do passado que lhe vai influenciar o futuro e porque é que ela sofre de vaginismo? Quando ela era criança, ela, ao andar de bicicleta, uma das vezes sentiu algo diferente. Devia ter uns 11, 12 anos, ao andar de bicicleta sentada no assento, sentiu algo diferente. Teve um orgasmo naquele momento e não percebeu o que era. Foi bom, mas não percebeu o que era. E como foi bom, ela passou a querer sentir mais vezes aquela sensação que foi tão boa. Então o que é que ela fazia? Ela, roçava-se nas cadeiras, portanto nos apoios de braços das cadeiras, nos apoios de braços do sofá, e teve vergonha disso. E quando ouviu falar de masturbação, ela nunca pensou que aquilo que estava a fazer era masturbar-se. E teve vergonha do que estava a sentir, e teve vergonha de continuar a fazer o que estava a fazer, e deixou de o fazer e ficou com um trauma. E pensou que era caso único. E pensou que era uma aberração. E pensou que era diferente. Só que não é. E aquilo que eu quero é que as pessoas estejam informadas. Vão saber. Há muita informação na internet, nem sempre é fidedigna, é preciso filtrá-la. No entanto, pode falar com uma amiga, pode falar com a mãe, pode falar com uma tia, pode falar com uma prima, pode falar seja com quem for. Vá à procura. Há muita gente na internet, como eu e outras pessoas, aqui a explicar estes assuntos. Por isso, não se sintam aberrações, não se sintam ETs, não achem que só vocês que estão a sentir aquilo. Porque não é. Há muita gente a passar o mesmo e há muita falta de informação e há também muita vergonha da parte dos pais de explicar aos filhos estas questões da sexualidade. E é preciso que os pais, cada vez mais, abram os horizontes, expliquem aos filhos e, quando não souberem, encaminhem para alguém que saiba responder a essas questões. Está na altura de abrirmos as mentes, quebrarmos tabus, quebrarmos crenças e darmos um ensinamento, uma educação sexual aos nossos filhos correta. Afastá-los da porcaria da pornografia, ter cuidado com os sites que os nossos filhos estão a ver, na escola também ter alguma
de ir à escola, saber se a escola há forma de os filhos conseguirem ter essas coisas ou não, se a internet está bloqueada, se os computadores estão bloqueados a essas coisas, verificar em casa o que se está a passar, frequentemente ir aos computadores de telemóveis dos filhos, ver o que é que eles andam a ver, o que é que eles estão a fazer e dar uma boa educação sexual cada vez mais à juventude, para que daqui a uns anos eles não tenham a mesma mentalidade que as pessoas da minha geração, mas também de algumas gerações mais recentes, ainda tenham vergonha de muita coisa, ainda tenham vergonha de falar, vergonha de mostrar, vergonha de perguntar. É importante. Estas coisas são muito, muito importantes. Muito importantes. E por isso, minha gente, partilhem este direto, partilhem muito, para que as pessoas que nunca ouviram falar de HPV saibam o que é, para que mulheres e homens se preocupem cada vez mais com as pessoas que estão ao seu lado, para que não transmitam doenças, que ensinem os seus filhos educação sexual de uma forma correta, para que eles entendam, quando chegarem à altura deles também iniciarem a sua vida sexual, tenham os devidos cuidados. Por isso, meus amores, eu vim falar sobre este assunto hoje porque é muito importante. Não vai ser uma live muito longa, porque eu tenho andado muito cansada, tenho trabalhado muito, e por isso, se tiverem questões sobre este assunto, deixem ficar as questões, enviem mensagem no direct, deixem as vossas dúvidas, comentem este vídeo, por favor, partilhem este vídeo, porque falar sobre estas coisas é muito, muito importante. E também vos peço que deixem temas para eu falar sobre qualquer questão que vocês queiram falar. Deixem as vossas questões, mandem mensagem. Se não for respondida brevemente, mais tarde será respondida da mesma forma. Por isso, procurem sempre ajuda, não guardem as coisas para vocês, porque às vezes algo que poderia ser resolvido brevemente vai-se agravar muito, mas muito, pelo facto das pessoas não procurarem ajuda e terem vergonha. Percam as vergonhas. Percam as vergonhas, gente. Mais vale prevenir do que remediar. Já dizia a minha avózinha. Por isso, previnam para não terem que remediar. Cuidem da vossa saúde, porque é importante que nós tenhamos uma boa vida, possamos envelhecer bem e, quem sabe, termos a felicidade de morrermos de uma forma tranquila, sem grande sofrimento. Porque nós não nascemos para sofrer, nascemos para sermos felizes. E por isso, eu deixo aqui esta mensagem, deixo aqui o meu apelo para que as pessoas se cuidem muito, muito, se protejam. Usem preservativos, gente. Não custa nada. E nem é preciso ir comprá-los. Vão ao centro de saúde que eles dão de grátis. Eles dão os preservativos de forma gratuita. Vão lá pedir. Os pais peçam para os filhos. Pais, peçam para os vossos filhos, para os rapazes e para as meninas. Quando iniciarem a sua vida sexual, os vossos filhos têm de trazer preservativos com eles. Rapazes e raparigas. Explicar como é que se usa. Explicar como é que se põe fora. Ter cuidado com as datas dos preservativos que passam de prazo. Saber que se usarem gel lubrificante, o gel tem que ser sem silicona, porque senão portanto, pode romper os preservativos. Estas coisas têm que ser ensinadas. É preciso que os jovens saibam destas coisas. E por isso, encaminhem os vossos filhos para quem sabe.
quando vocês não souberem ou não tiverem capacidade de responder às suas questões. Encaminhem sempre para alguém que possa ensinar de forma correta. Está bem, meus amores? Como eu disse, hoje vai ser um bocadinho mais curto. Deixei a minha mensagem. Se tiverem questões, deixem as vossas questões. Comentem este vídeo. E voltarei nas próximas conversas sem tabus. Tenho muito mais trabalho para trazer agora e para fazer. Porque também passei uma fase de muito trabalho, mas também tive algum descanso. Foi uma mescla de trabalho e descanso. E por isso voltarei mais vezes, irei estar aqui mais próximo de vocês a falar sobre este e outros assuntos de importância na sexualidade e nos relacionamentos. Uma boa noite, até à próxima e quem tiver questões, deixe as vossas questões. Tchau, gente. Um abraço.